O Ribeirão em Debate está no ar, sempre trazendo para você assuntos de grande interesse. Nós já discutimos aqui assuntos muito interessantes, como educação, saúde pública, a revitalização do centro, a problemática das drogas. E hoje estamos trazendo para você um outro assunto muito interessante, um problema que a cidade está vivendo, que é o problema da Lei de Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo, que foi votada no final do ano e aprovada muito rapidamente, sem uma discussão profunda com a sociedade, e isso criou uma espécie de vácuo jurídico, insegurança jurídica muito grande. E nós vamos debater esse tema hoje com três pessoas que estão extremamente enfronhadas nesse assunto, são grandes especialistas: o arquiteto e urbanista Fernando Freire, que é conselheiro do Comur e é vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Também o Mauro Freitas, que é arquiteto e urbanista, e o Eduardo Nogueira, que é engenheiro civil e diretor do Sinduscom aqui de Ribeirão Preto. Não saia daí, nós voltamos já já. No programa Ponto e Vírgula, nós temos curiosidades literárias e de outras áreas, dicas de português, o poeta de ontem, o poeta de hoje e entrevistas com pessoas muito especiais. Todas as sextas-feiras, às 22h30. Espero você! O Ribeirão em Debate está no ar e nós estamos discutindo hoje, como eu disse, um problema gravíssimo que Ribeirão está sofrendo hoje, que é um imbróglio jurídico, uma espécie de vácuo jurídico por conta da aprovação apressada da Lei de Uso e Parcelamento do Solo, agora no final do ano. Eu ia pedir então, ô Mauro, resume para nós essa situação que tá criando um certo constrangimento aí, inclusive para os empreendedores, né? Sem dúvida. Na verdade, nós tivemos um processo bastante tumultuado na aprovação dessa lei de uso do solo. A lei que estava em vigor é uma lei de 2007, ela tinha um prazo de vigência de 3 anos, então o prazo já havia caducado e, na verdade, as alterações que foram feitas, elas passaram por uma série de reuniões, né, que tiveram um caráter de audiência pública. No nosso modo de ver, na verdade, não se configurava como audiência pública, porque o projeto, a proposta em si, ela não estava toda formatada. Então, em cada reunião que era efetuada no bairro, novas propostas iam sendo incorporadas ao projeto de lei. Então, a lei ela foi praticamente costurada durante um ano, numa série de reuniões públicas, né, e encaminhada para a Câmara para ser votada. Só que o que foi encaminhado para a Câmara, realmente o conteúdo, a sociedade civil não teve conhecimento, principalmente o Comur, o Conselho Municipal de Urbanismo. E na forma como a lei foi votada, de uma forma precipitada, ela incorreu numa série de erros e inconstitucionalidades, que levaram a um corpo de vereadores a entrarem com uma ação no sentido de tentar revogar a lei, principalmente na maneira como ela foi votada. Praticamente nenhum vereador leu o texto da lei. E não leu porque era muito grande a lei? Como é que é? Bom, a lei tinha 239 artigos. E tinha um monte de anexos, né? Isso tem um substitutivo. Não só os artigos, como também anexos, né, que são mapas que configuram, por exemplo, o macrozoneamento da cidade, áreas especiais de interesse social, áreas industriais. Então, para uma análise criteriosa, nós, como conselheiros do Comur, nós ficamos praticamente 6 meses debruçados em cima dessa lei. Mesmo sendo especialistas. Mesmo sendo especialistas, né? Então, nos assustou bastante como a lei foi votada, realmente a toque de caixa, sem nenhuma apreciação ou discussão por parte dos vereadores. Isso gerou realmente uma série de inconsistências. E essa lei, praticamente, como ela foi aprovada, ela é inaplicável no nosso modo de ver. Vale lembrar que mesmo dentro desse período de 6 meses no qual a sociedade civil se debruçou sobre a lei, o material que nós tínhamos era totalmente falho. Era incompleto, a gente não tinha ainda naquele momento os mapas, que os mapas eles dão uma leitura visual muito rápida, é uma compreensão muito interessante sobre todo o contexto da cidade. E todo esse material ele foi passado para nós sempre aos poucos, na medida em que era sido produzidos lá.
Então, mesmo assim, apesar de a sociedade civil, Comur, ter 6 meses para discussão, esse período foi muito curto. E foi, então, na verdade, houve um certo prejuízo na discussão, porque vocês não receberam, desde o início, a documentação toda. Sem dúvida. Né? Foi chegando parcialmente. Uma outra questão que a gente bateu muito é a questão conceitual do plano diretor. Que a gente considerou que a lei de parcelamento e usucapião do solo, que é um dos componentes do plano diretor, ele apenas estava sendo um ordenador do solo urbano. E a gente gostaria que, através dos instrumentos contidos dentro da lei, que estão citados, e através de outras questões que poderiam ser levantadas, esse conjunto de leis pudesse começar a ser um indutor de política pública. Que eu acho que na visão, pelo menos da questão dos urbanistas, que a grande carência para a cidade de Ribeirão Preto, na questão urbana, é a questão da falta, da inexistência total de política pública voltada para vários assuntos. Quer dizer, você passa a ter uma lei reativa quando você deveria ter uma lei proativa, uma lei pensando o futuro da cidade, é isso, né? Justamente, se a gente for analisar como é que você vai poder planejar a educação se você não tem uma política pública voltada para isso. O prejuízo é toda a sociedade. Você não vai ter mão de obra qualificada para toda a sociedade. Como é que você vai resolver a questão habitacional se não tem uma política pública voltada para isso? A questão do transporte coletivo igual. Então, a gente considera que essa talvez seja uma das expectativas que a lei não atingiu. Eu tenho discutido muito aqui no programa, nos vários temas que a gente trata, a respeito da necessidade de políticas públicas, não só horizontais, verticais, mas transversais, né? Quer dizer, você tem que ter política pública para cada área e todas elas amarradas entre si. Se você tem essas políticas públicas bem amarradas, você não perde recursos, não perde energias e a cidade sabe para que lado ela está indo, qual é o caminho que ela vai seguir, né? E você veja que nessa hora aqui de votar uma lei fundamental, uma das leis fundantes do desenvolvimento, a lei foi votada de afogadilho. Por que esse afogadilho? Saberiam dizer? Quem que acredita? O Eduardo não falou ainda. Eu falei, o Eduardo fala, mas tem muitos interesses em jogos aí. Não, eu vejo a gente de maneira, nós temos que pensar como sociedade. Eu acho que nós estamos aqui pensando em ações que possam nos levar à frente como sociedade, avanços sociais. Eu acho que uma lei sendo mais discutida, melhor elaborada, ela vai chegar lá na frente com uma qualidade melhor para os habitantes nossos. Eu, como elemento sindical, a gente está muito preocupado com o vazio que a lei deixou no momento para nós. Eu entendo que talvez os 6 meses que o Comur esteve com esses projetos e propostas tenham sido insuficientes, sim. Então, dentro dessa linha, eu diria que a gente poderia repensar um pouco melhor e caminhar com mais propostas e que atendem esse avanço da sociedade. Nós estamos preocupados, e muito. A cidade, de uma certa forma, embora tenhamos grandes técnicos, eu entendo que o pessoal, quero deixar claro aqui, o pessoal do planejamento são excelentes profissionais. A prefeitura tem excelentes profissionais. Excelentes, gente de gabarito, mas a questão da lei, ela trava até essa expertise que eles possuem, no sentido de poder avançar na sociedade. Você sabe até, Eduardo, até que ponto esses técnicos foram realmente ouvidos e a fundo, né, para opinar? Como é que foi essa tramitação lá dentro, né? Realmente eu não acompanhei, não sei. Na verdade, é importante que essa discussão tenha efetivamente a participação da sociedade. Mas a sociedade é tida como todos os setores envolvidos, entendeu? Não só os empreendedores, como os arquitetos, aqueles que projetam, eu acho que também da população. Eu acho que é o maior interessado, é ver a lei bem feita e implementada adequadamente. Essa questão levantada, a questão dos vazios urbanos, é uma questão extremamente séria, que nós estamos cometendo os mesmos erros que as grandes cidades cometeram e nós estamos caminhando para o mesmo sentido para a instauração de um caos na cidade. De uma certa forma que lá na frente, quando a gente corre o risco da cidade se inviabilizar até economicamente para futuros empreendimentos. Que hoje a pessoa, para se locomover de um local ao outro, ela tem enfrenta dificuldades. Por quê? Porque a visão particular que eu tenho é que carece aos gestores públicos levar a questão da gestão pública justamente não dissociada do planejamento urbano. É que, de repente, é que deixa transparecer o que ocorre hoje. Eu não sei se o que vocês pensam. Para o telespectador acompanhar, né, nós tivemos uma contestação judicial dessa lei,
foi dada a liminar, depois revogou a liminar, sancionou a lei no mesmo dia que a juíza tinha dado a liminar, sancionou a lei sem submeter os vetos à apreciação dos vereadores, uma situação realmente inusitada, né? Aí houve uma representação ao Ministério Público para investigar eventuais ilegalidades. Se for entrar com ação direta de inconstitucionalidade, é o Procurador-Geral de Justiça que faz isso, não é o promotor da cidade. Então há uma representação que encaminhou para lá. Parece que é isso que está caminhando, né, Mauro? A gente percebe que existe tanto uma insegurança jurídica, né, em que se apoiar no sentido de se aprovar os novos empreendimentos da cidade, como por parte da população, principalmente o setor da construção civil, grandes empreendimentos que estavam praticamente para surgir na cidade, eles ficam de certa maneira bloqueados, porque a lei criou um vazio, o vazio jurídico, não estou falando do vazio do espaço físico, isso aí é um outro problema grave também que a lei não contemplou. Mas a questão do vazio jurídico, por exemplo, houve vetos do próprio Executivo, de artigos, de propostas do próprio Executivo, que ficou sem definição, por exemplo, áreas predominantemente residenciais ou áreas exclusivamente residenciais. Então, praticamente, qualquer pessoa pode construir qualquer coisa em qualquer lugar da cidade. Isso é o verdadeiro samba do crioulo doido, Quer dizer, né? mas como é que acontece? Quer dizer, o improviso é que leva a isso, né? Você faz um projeto de lei, o projeto é aprovado e o prefeito veta o próprio projeto, parte do projeto que ele encaminhou. Isso é um samba. O pior é que depois remete novamente para a Câmara com a redação original dele, do Executivo. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que houve uma pressa muito grande em se revogar os artigos, revogaram-se artigos que eram benéficos no projeto, então criou uma inconsistência jurídica. Porque você não tem segmento, artigos que amarram com outros artigos, entendeu? Então, você vai analisar a lei como um todo, ela não tem início nem fim. Ela não tem consistência. Não tem, ela não tem como se estruturar. A questão, por exemplo, de política pública, já em 95, o Plano Diretor de Ribeirão Preto indicava como política pública a otimização dos espaços já urbanizados com toda a infraestrutura, ou seja, criar incentivos para maior adensamento dentro do perímetro urbano e evitar o esparramamento da cidade. O que nós percebemos no projeto de lei, que foi privilegiado esse esparramamento da cidade, ou seja, cidade extrapolando em muito o anel viário, criou-se uma área de expansão urbana na região noroeste, com 19 milhões e meio de metros quadrados. Isso corresponde, para o telespectador ter uma noção melhor, 1.950 campos de futebol, atrás do Galo Brabo, né? O interesse de quem? Será que é interesse da cidade levar a população cada vez mais longe dos equipamentos públicos, de escola, creche, unidade de saúde, levar o sistema viário, água e esgoto, praticamente para uma nova cidade dentro de Ribeirão Preto? Eu vou interromper o Mauro aqui um pouquinho, vocês. Nós vamos para o intervalinho e a gente já volta depois. Essa discussão aqui vai longe, né? Nós vamos sortear hoje aqui um DVD e um CD produzidos pelo magnífico Coral Minas, que faz um trabalho esplendoroso na cultura de Ribeirão, e também 2 ingressos dos concertos internacionais da Orquestra Sinfônica aqui de Ribeirão Preto. Então, você fique atento aí, no final do programa você vai saber se foi sorteado. Para isso, você tem que mandar e-mail, você tem que entrar nas redes sociais, telefonar para nós, senão você não ganha, tá bom? Eu já volto já. Até mais.